Olá, meu nome é Alessandra Feltri, eu sou nutricionista e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um macronutriente extremamente nobre: proteínas. A proteína é um macronutriente vital. Não há vida sem proteína. Mas como assim, Ale? Primeiro precisamos entender o que de fato são as proteínas. Proteínas são moléculas constituídas por uma ou mais sequências de aminoácidos. Esses aminoácidos apresentam em sua composição uma molécula chamada de nitrogênio. E essa presença do nitrogênio é que torna a proteína diferente em relação aos outros macronutrientes, como carboidratos e gorduras. E como eu disse na abertura desse vídeo, a proteína é matéria-prima nobre para o nosso organismo. Não só é o componente celular mais abundante, mas é a molécula mais diversificada quanto à função. As proteínas fornecem componentes para as estruturas de sustentação do corpo, como, por exemplo, colágeno e elastina. Também tem influência direta nos processos biológicos, pois contribuem para a síntese de enzimas antioxidantes e detoxificantes, as quais participam de milhares de reações químicas extremamente diversas que ocorrem no organismo. Uma outra função que a proteína desempenha é o transporte de moléculas. O transporte de oxigênio no sangue e músculos é feito através de estruturas proteicas, como a hemoglobina e a mioglobina. As defesas do organismo incluem várias proteínas, tais como os anticorpos, produzidos pelas células do sistema imune, que atuam no combate a infecções bacterianas e virais. Além disso, a proteína está relacionada na produção de hormônios, neurotransmissores, receptores de muitas células, ou seja, as proteínas possuem inúmeras funções e funções distintas. Do ponto de vista energético, cada grama de proteína apresenta 4 calorias, assim como os carboidratos. Contudo, sua principal função não é energética, mas sim estrutural, ou seja, de construir tecidos, seja músculo, ossos, cabelo, pele, unha e demais órgãos. Podemos dizer que os aminoácidos que integram as proteínas funcionam como tijolos essenciais para que o organismo obtenha aquilo que precisa para sua complexa estrutura fisiológica. Vale destacar que vivemos em equilíbrio constante entre catabolismo, quebra ou degradação, e anabolismo, síntese ou construção, ou seja, degradamos neurotransmissores e sintetizamos, detoxificamos hormônios e produzimos. E para que o catabolismo não supere o anabolismo, um adequado consumo proteico, bem distribuído ao longo do dia de forma individualizada, é fundamental. Quando falamos que as proteínas são importantes para a produção de neurotransmissores, falamos indiretamente na melhora do humor, bem-estar, prazer, foco, cognição e libido, com a síntese de dopamina, serotonina, glutamato e GABA. Um outro exemplo é a qualidade do sono. Precisamos de proteína para dormir bem, pois a melatonina, conhecida como hormônio do sono ou da escuridão, é produzida a partir do aminoácido triptofano. E um pouco mais. Quando destacamos a importância da proteína na produção de hormônios, falamos de saúde óssea, ganho de massa muscular e crescimento, já que a proteína contribui para a síntese de GH, o hormônio do crescimento. Outros hormônios também são formados por proteínas ou aminoácidos, como a insulina, o glucagon, que regulam a glicemia. Os hormônios tiroidianos, que aumentam a taxa metabólica basal e modulam todo o metabolismo. A vasopressina, que regula a pressão arterial. A ocitocina, que é necessária para o trabalho de parto e que promove o vínculo entre a mãe e o filho. A prolactina, que regula a produção de leite na lactação, entre outros. Falei anteriormente sobre a proteína e o papel dela nas estruturas de sustentação como colágeno. E aqui é importante ressaltar que o colágeno vai muito além da pele, mas também compõe os tendões, articulações, ossos, olhos, vasos sanguíneos, intestino, cérebro, ou seja, nosso corpo, órgãos e tecidos dependem de proteínas. Perceberam como a proteína é vital? Essenciais para o organismo, as proteínas estão presentes em diversos tipos de alimentos, em maior
ou menor quantidade. Podemos encontrar facilmente as proteínas em carnes vermelhas, peixes, frango, leguminosas como feijões, lentilha, grão de bico e ervilha, cereais como aveia, quinoa, amaranto, nas sementes de abóbora, girassol, gergelim, no tofu. Entre os alimentos mais ricos em proteínas estão as carnes. Por exemplo, carne bovina, a cada 100 gramas, entrega aproximadamente 28 gramas de proteína. 2 ovos, em torno de 14 gramas de proteína. 20 gramas de queijo parmesão, 7 gramas de proteína. No caso dos alimentos vegetais, as proteínas presentes neles precisam ser associadas a diferentes grupos ao longo do dia. Por exemplo, 100 gramas de feijão cozido entrega aproximadamente 9 gramas de proteína. 30 gramas de aveia entrega aproximadamente 5 gramas de proteína. 30 gramas de amendoim, 8 gramas de proteína. E para deixar nosso dia mais prático, conseguimos encontrar boas fontes proteicas nos suplementos em pó. Dentre eles, temos suplementos como o whey protein extraído do soro do leite, os extratos proteicos vegetais extraídos do arroz, da ervilha e da semente de girassol, por exemplo, e o próprio colágeno advindo de ossos ou cartilagens de animais. E antes de finalizarmos, uma dúvida muito comum é: qual a quantidade ideal de proteína por refeição? Na verdade, existem controvérsias no que se diz respeito ao máximo de proteína que o corpo pode utilizar por refeição. É preciso entender que existe uma diferença entre o quanto é possível absorver e o quanto o corpo utiliza para quaisquer fins. Absorvemos praticamente toda a proteína ingerida, mas nem toda a proteína absorvida é utilizada para produzir novos tecidos ou mesmo para a hipertrofia do músculo esquelético. O excesso ou superávit proteico pode ser destinado à produção de energia. Sim, proteínas também podem ser utilizadas como fontes de energia. Baseado nas evidências científicas mais recentes, conclui-se que, para maximizar o ganho de massa muscular, o consumo de proteína deve ter um alvo mínimo de 0,25 gramas a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal por refeição, em um mínimo de 4 refeições por dia. Dessa forma, é possível atingir o valor de 1,6 gramas por quilo de peso corporal ao dia de proteína. Bom, espero que com esse conteúdo vocês consigam valorizar e incluir boas fontes proteicas diariamente. Um grande abraço!